Boa tarde a todos e a todas, deputadas, deputados. Eu quero primeiro aqui prestar sempre a minha solidariedade, como sempre faço, às famílias que perderam os seus entes queridos para a Covid-19, né, nessa crise da pandemia, nessa crise sanitária. Importante prestar solidariedade e deixar o nosso abraço fraternal a todas as famílias e amigos das pessoas que se foram vítimas dessa tragédia sanitária que só tem aumentado no Brasil. É preocupante a situação do Brasil, são mais de 24 mil pessoas mortas, né? E o Brasil caminha para ser o epicentro mundial do coronavírus, porque aqui não há política de enfrentamento, né, do governo federal, e nós temos políticas fracas dos estados e municípios nessa direção. Me estranha muito essa flexibilização agora aqui em São Paulo, tanto na cidade como no estado, no momento em que cresce o número de mortes no Brasil. O Brasil virou notícia internacional. Os Estados Unidos vai proibir que brasileiros embarquem para o seu país, com medo de que os brasileiros levem o vírus para os Estados Unidos. Então, o Brasil é um país que está hoje sendo debatido no mundo todo, primeiro porque o Bolsonaro sabota a quarentena, sabota o isolamento social. Então, eu acho extremamente perigoso, no momento como esse, quando nós temos o aumento do número de mortes, né? Já estamos atingindo um número tenebroso na média de 1.000 mortes por dia no Brasil. Então, é muito grave isso. Mas vamos lá. Olha, nós estamos fazendo muitas lutas durante essa pandemia, e uma delas é em relação à proteção social, que nós achamos extremamente importante. Além do isolamento social, a proteção social. E vários setores da sociedade foram abandonados pelos governos federal, pelo governo estadual aqui em São Paulo, categorias profissionais. E nós tivemos uma boa notícia ontem na Câmara dos Deputados. Foi aprovado um projeto de lei na área da cultura para proteger os trabalhadores da cultura, artistas, produtores, iluminadores, trabalhadores que trabalham também nos bastidores da cultura, não só os artistas, porque essa área no Brasil emprega mais de 5 milhões de pessoas. É uma área importante, estratégica. E ontem foi aprovado o PL 1075 da oposição, que criou a Lei de Emergência Cultural, que foi batizada como PL, ou Lei Aldir Blanc. Não é a lei ainda, mas se o projeto for agora aprovado no Senado, sancionado pelo Executivo Federal, né, espera-se que ele tenha esse nome, esse projeto, essa lei de Aldir Blanc, para homenagear um dos maiores compositores do Brasil, que morreu recentemente. E essa proposta, esse projeto apresentado, ele cria auxílio financeiro para os artistas, para os espaços de cultura, ele canaliza recursos para os editais, né, e suspende tributos federais, contas de luz, de internet, para que esses trabalhadores possam atravessar com dignidade a pandemia e que possam cumprir o isolamento social. Então, é importante agora que o projeto seja aprovado no Senado e sancionado. Nós, já antes da apresentação até desse projeto, já tínhamos apresentado um projeto aqui na Assembleia Legislativa, um projeto coletivo que eu assinei também, junto com a nossa bancada do PSOL, que é o nosso projeto, que é o PL 253, que caminha na mesma direção desse, né, que garante uma renda básica emergencial para os trabalhadores da cultura do Estado de São Paulo, que garante também o pagamento do aluguel do espaço cultural. Nós temos muitos teatros, muitos espaços de cultura que são alugados, e muitos deles estão sendo já entregues porque não há condição de se fazer esse pagamento, como, por exemplo, acompanha agora o drama do grupo Sátiros de Teatro, que fica na Praça Roosevelt, um grupo importante que tem uma função histórica no teatro, mas também que revitalizou a Praça Roosevelt. Então, o grupo Sátiros foi obrigado, por conta da crise e pela falta de recursos,
a entregar um dos seus espaços. Tem 2 teatros, um deles foi entregue porque eles não conseguem mais pagar o aluguel. Isso causa um prejuízo imenso para a cultura brasileira. Então, nesse sentido, nós apresentamos também um projeto. Então, é o projeto 253-2020, que socorre, que ajuda os trabalhadores da cultura do Estado de São Paulo. É muito importante aprovar um projeto desse naipe, desse calibre, porque ele protege uma categoria profissional importante do Estado de São Paulo, né? E peço apoio dos deputados e deputadas. Aliás, nós precisamos aprovar esses projetos. A Assembleia Legislativa está extremamente improdutiva, não está aprovando nada. Outro dia ficou não sei quantas horas, mas acho que talvez umas 15 horas debatendo um projeto de lei que cria um feriado estadual, que antecipou o feriado de 9 de julho para o dia 25. Um absurdo. Nós temos que votar projetos relevantes para o Estado de São Paulo, para proteger a população. Mas a Assembleia, como sempre, na vanguarda do atraso, sempre um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, não fiscaliza nada, nem ninguém, não aprova nada, é difícil aprovar alguma coisa na Assembleia Legislativa, e quando aprova algum projeto de deputado, o projeto é vetado. Então, a Assembleia tem que se autoafirmar nesse processo e aprovar projetos importantes nesse momento de combate à pandemia. Eu apresentei vários, esse que eu assinei coletivamente com a nossa bancada, 253, que é um projeto da bancada do PSOL, que depois teve aderência também de outros partidos. Eu tenho também um projeto importante que tem que ser aprovado, que é o PL 152, que suspende o prazo de validade dos concursos já homologados no Estado de São Paulo. Então, logo que começou a pandemia, eu apresentei esse projeto, porque nós não podemos permitir que as pessoas que foram aprovadas nos concursos, né, fiquem agora sem serem chamadas por conta da pandemia. Muitas pessoas iam ser chamadas e, no entanto, a pandemia interrompeu o processo. Então, nada mais justo do que agora interromper também, suspender o prazo de validade para depois da pandemia. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça já emitiu uma recomendação para que os tribunais de justiça de todo o Brasil façam isso com seus concursos. Aqui em São Paulo, por exemplo, concurso de escrevente, de assistente social, de psicólogo, eles devem, né, nós queremos que eles sejam todos suspensos no prazo. E depois que passar a pandemia, começa a contar de novo, daí, com novas chamadas. O ideal é chamar agora, não tem nenhum problema chamar essas pessoas aprovadas nesse período. Mas se não for chamar agora, que se congele o prazo de validade. Então, o Conselho Nacional já fez essa recomendação. E eu já tinha apresentado bem antes também esse PL, o PL 152, de 2020, um projeto importante que vai, né, por exemplo, na SAP, na Secretaria de Administração Penitenciária, tem concurso e tem um déficit enorme, tem que chamar. Os aprovados estavam, inclusive, acampados na frente da Leste, chamando a atenção dos deputados e das deputadas para que houvesse uma saída, para que houvesse a chamada. Nós temos a urgência da chamada desses servidores em várias áreas, na educação, em SAP, no TJ, tem concurso de escrevente, de assistente social, de psicólogo, no Ministério Público, os oficiais administrativos, na Defensoria Pública, em várias secretarias, em várias autarquias. Então, tem que chamar, a nossa reivindicação é a chamada imediata, porque agora, mais do que nunca, nós precisamos do Estado, mais do que nunca nós vamos precisar de servidores públicos para atender a população. E essa pandemia está ensinando isso para uma parte considerável da população, da importância do Estado. Não o Estado corrupto, o Estado repressor, mas do Estado que presta assistência na área da saúde, da educação, da segurança, do lazer. Nunca os servidores foram tão importantes como nesse momento, não só da pandemia, mas também da pandemia, porque nós vamos reconstruir a sociedade, a autoestima da população, a esperança, e os servidores são fundamentais em todos os setores. Então, tem que chamar. Agora, se não chama, tem que suspender. Então, por isso que eu apresentei
esse projeto. Por fim, apresentei um outro projeto também, logo no início, o primeiro projeto apresentado, que garante um salário para os professores eventuais que foram abandonados também pelo governo Dória. Os professores não estão recebendo, nem os professores categoria O. E outras categorias, os transportadores escolares, também apresentei um outro projeto para que eles fossem também amparados nesse processo. Então, eu queria fazer esse registro. Assembleia, vamos votar, deputados e deputadas. A Assembleia está improdutiva, não está votando nada, na verdade. Deputado, para concluir. Obrigado.